Sept Brasil foi até o povoado de Kamizungu, em Angola, conhecer a cidade com 300 casas que o candidato à prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, do PRTB, diz ter construído por lá. Sabe quantas das 300 casas a gente de fato encontrou em Kamizungu? 30. Tudo que a Intercept falou é pura mentira. Fazem um cálculo básico, 1.200 dividir por 30, não chega a 40 pessoas dentro de uma casa. É como se estivesse a meter as pessoas como num local completamente apertado. 40 pessoas dentro de uma casa não chega, tem muito mais que 30 casas, da forma que o Intercept afirmou. E o engraçado sobre as entrevistas do Intercept é que o Intercept não entrevistou ninguém, não apresentou ninguém, eles só filmaram uma parte ali que nem chegaram propriamente dentro da aldeia. Era uma coisa interessante, engraçada que eles foram fazendo lá, que praticamente tirou bastante credibilidade daquilo que eles falaram. Sept Brasil foi até o povoado de Kamizungu, em Angola, conhecer a cidade com 300 casas que o candidato à prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, do PRTB, diz ter construído por lá. Sabe quantas das 300 casas a gente de fato encontrou em Kamizungu? 30. 1.200 cidadãos residentes no município de Icolibengo beneficiam desde 2018 do projeto Comunidade Sustentável na aldeia de Kamizungu, visitada hoje pela vice-presidente da República, Esperança da Costa. No final da visita, a vice-presidente da República frisou que o projeto apresenta várias valências. É um projeto que tem várias valências e tem baixo custo, não onera o Estado e responde, tem um impacto muito positivo, sobretudo nas comunidades mais vulneráveis, retira a precariedade e insere mais jovens a nível do empreendedorismo para poder também gerar mais renda, desenvolver negócio e sérios no mercado de trabalho. Como vocês viram no vídeo da visita da nossa vice-presidente, da República, são mais de 1.200 cidadãos a habitarem, a se beneficiarem das residências de Kamizungu. Vamos pensar num cálculo básico. Imaginem que tenha simplesmente 30 casas lá em Kamizungu. Se eu dividir 30 casas ou seja, 1.200 cidadãos, dividindo por 30 casas, automaticamente estamos a querer dizer que cada casa tem 40 cidadãos. Isso mesmo. 30, ou seja, 1.200 dividir por 30, quer dizer que cada casa vai 40 cidadãos. Isso mesmo. Será que é possível, dentro de uma daquelas casas, entrar 40 pessoas? Logo, conseguimos concluir claramente que não tem simplesmente 30 casas. Porque 30 casas lá não é possível de albergar 1.200 cidadãos. São mais de 30 casas. Não vou explicar aqui quantas casas são, mas eu já digo que não são nem 30 casas, nem são 350 casas, porque o Pablo Marçal, nas entrevistas, ele foi claro a dizer que não terminaram ainda as casas, que vão terminar, estão em processo. Sobre as arrecadações de fundos que acontecem, as arrecadações de fundos não são simplesmente para a construção das casas e distribuição das casas, mas a arrecadação de fundos serve para um projeto amplo, contínuo, que vem acontecendo até hoje. Quando eu fui lá no local, recentemente, na segunda-feira, claramente, eu me deparei com algumas casas que ainda estão em construção, além das casas que já estão lá, que são muito mais de 30. O pessoal vai me matar, mas eu só queria saber quantas casas propriamente. Na verdade, são mais de 30 casas e tem outras casas que estão em construção. Lembrando que o pessoal de lá tem a capacidade, tem a formação lá, os professores são de lá, são pagos esses professores.
os construtores, as pessoas que fazem os blocos todos, ou seja, os blocos, estamos a falar dos tijolos, né? São remunerados, mas o centro em si não tem nenhuma remuneração, eles vivem de acordo com doações. Isso mesmo, de acordo com doações. Existe a questão de exercícios físicos, práticas de desporto e futebol, e estão com perspectiva de implementar também um campo de basquetebol lá dentro do local. As doações que se fez para o projeto Kamizungu não são simplesmente para a construção de casas, como eu estava falando, são muito além das construções de casas, foi utilizado para construir o local de água canalizada, ou seja, em que o pessoal pudesse usar um chafariz, como se fosse um chafariz, e assim lá em Brasil também falam chafariz. É praticamente um local em que sai a água, em que faz a distribuição de água entre as famílias todas. Lá tem isso, eles construíram algo que não tinha. Energia elétrica lá no local não tinha, e eles meteram energia elétrica, fizeram todas as instalações e conseguiram meter lá energia elétrica. E todos os dias o pessoal de lá trabalha lá no local e automaticamente se alimenta lá no local. É como se fosse um orfanato, mas não é um orfanato, mas é uma comunidade em que todos eles vivem em excelente união, em que a distribuição da alimentação acontece claramente lá, e que os alunos lá nas formações que acontecem lá, eles se beneficiam também dessas alimentações e muito mais. Basicamente é isso que acontece. Um outro ponto que ele disse que lá vive em casa de lata e fez com que muitas pessoas entrassem lá é mentira. Na verdade, existem ainda casas de latas, correto? Porque o projeto é para tirar todo o pessoal de lá, das casas de latas. Mas em nenhum momento sai pessoas de fora para virem viver lá novamente nas casas de latas, porque lá não é permitido mesmo esse tipo de coisa. O pessoal que está lá atualmente vai ser dadas casas quando se construir as outras casas. Basicamente é isto que eles têm como projeto. As casas todas não terminaram ainda, sim, verdade, mas ao dizer que as pessoas lá vivem em situações precárias, é uma campanha política, simplesmente com perspectiva de destruir Pablo Marçal e automaticamente meter em cima o invasor de propriedade, Guilherme Boulos, porque eu acredito que Intercept pertence praticamente, tem colaboração com essas Globos, entre outras. Se eu estiver errado, não estou a falar isso com certeza, se eu estiver errado, façam correções. Na verdade, tem uma ligação entre as pessoas que estão contra o Pablo para simplesmente destruir o Pablo e dizer um monte de coisas negativas. Pensem só uma coisa, se o local não fosse sustentável, não fosse um local bom, será que a nossa vice-presidente da República daria esse relato positivo sobre o local? Bem, não. E lembrando que tudo que a Intercept falou é pura mentira. Fazem um cálculo básico, 1.200 dividir por 30, não chega a 40 pessoas dentro de uma casa. É como se estivesse a meter as pessoas como num local completamente apertado. 40 pessoas dentro de uma casa não chega. Tem muito mais que 30 casas, da forma que o Intercept afirmou. E o engraçado sobre as entrevistas do Intercept é que o Intercept não entrevistou ninguém, não apresentou ninguém, eles só filmaram uma parte ali que nem chegaram propriamente dentro da aldeia. Era uma coisa interessante, engraçada que eles foram fazendo lá, que praticamente tirou bastante credibilidade daquilo que eles falaram.